Capítulo 241. Entrando no templo. Zhou Wen correu na frente de um oficial militar e perguntou: há quanto tempo você está aqui? Quantas bolas de aranha pousaram aqui? Estamos aqui há quase 1 hora. Vimos um total de 3 bolas de aranha pousando perto do templo do Duque de Zhou, respondeu o oficial. As 3 bolas de aranha não podem ter tantas aranhas. Você enviou alguém para dar uma olhada? Zhou Wen perguntou novamente. Ao atirar, o policial gritou: também suspeitamos que há algo errado lá dentro, mas há muitas aranhas. Não podemos atacar. Tentamos, mas sofremos pesadas baixas. Não há sentido nesta matança sem fim. Zhou Wen e Ziya, venham comigo para dar uma olhada, disse Hui Haifeng enquanto avançava em direção ao grupo de aranhas com seu escudo. Sua investida era extremamente feroz, mas ele foi rapidamente preso por uma teia de aranha e não conseguiu mais passar. Zhou Wen e Zhong Ziya avançaram e cortaram a teia de aranha à frente deles com seu sabre e espada. Havia alguns estudantes parados atrás deles. Eles se amontoaram em um grupo enquanto avançavam, lutando incessantemente contra a onda de aranhas. Algumas gotas de sangue caíram no rosto de Zhou Wen. Eles eram de Hui Haifeng. Um fio de seda de aranha varreu seu rosto, deixando uma marca de sangue. O templo estava na frente deles, mas eles não conseguiam ver o corpo principal do templo. Estava completamente coberto pelas teias de aranha como se estivesse coberto de neve. Zhou Wen e companhia puderam ver um grande número de aranhas rastejando para fora das teias sem parar. Deve haver algo errado com o templo. Caso contrário, como pode haver tantas aranhas rastejando para fora de um lugar tão pequeno? Zhong Ziya disse. As teias isolaram a área. Se entrarmos, apenas fazer contato com algumas teias de aranha nos prenderá. Quando isso acontecer, não teremos nem chance de nos esconder, disse um estudante. Vamos entrar correndo e dar uma olhada. Ajude-nos a tomar cuidado. 2 oficiais militares correram para o templo. Zhou Wen e companhia fizeram o possível para bloquear as aranhas ao redor enquanto os 2 oficiais entravam um após o outro. Pouco depois de entrarem, ouviram um grito quando outro oficial saiu voando. O que aconteceu? Zhou Wen pegou o oficial e perguntou ansiosamente. Há muitas teias aí. Não há espaço para movimento algum. Você ficará preso a qualquer movimento leve. O terceiro comandante de pelotão. Os olhos do oficial estavam vermelhos e ele não conseguia continuar falando. Ele se levantou e quis correr em direção ao templo novamente. Não vá, é inútil mesmo se você for. As teias de aranha são como um covil, qualquer um que entrar morrerá, a menos que seja um especialista épico que rasgue essas teias com força. Zhong Ziya segurou o oficial e o impediu de entrar. Se não resolvermos o problema aqui, as aranhas sairão correndo como um maremoto. Não há como defender nosso terreno. Quando chegar a hora, toda a cidade de Luoyang estará acabada. O oficial de olhos vermelhos lutou para se livrar do alcance de Zhong Ziya enquanto tentava entrar. Todos ficaram em silêncio. Eles naturalmente sabiam que era impossível para um grupo tão pequeno de pessoas afastar tantas aranhas, a menos que um especialista épico aparecesse. Mas agora, os especialistas da Epic estavam atacando o Sky Spider, então como eles poderiam vir aqui para apoiá-los? Odeio esses caras que arriscam suas vidas sem um bom motivo. É como se tudo pudesse ser resolvido, desde que eles estejam dispostos a arriscar suas vidas. Zhong Ziya franziu os lábios com desdém e continuou: por favor, ajude-me a observar a área lá fora. Vou entrar e dar uma olhada. Enquanto falava, Zhong Ziya ergueu a espada e saltou sobre o oficial, antes de entrar na abertura. Ziya, eu irei com você. Hui Haifeng empurrou a aranha à sua frente e entrou no templo que parecia um covil. Fique do lado de fora por enquanto. Antes de sairmos, você deve manter o chão, não importa o que aconteça. Não deixe o enxame de aranhas se espalhar, disse Zhou Wen ao oficial enquanto ele corria para o templo. A teia de aranha envolvia as portas e paredes como fios. O mero contato faria com que a seda da aranha se agarrasse a eles como se fosse um aperto mortal.
Quando chegasse a hora, eles não conseguiriam se libertar, tornando extremamente difícil evitar o ataque das aranhas. Seriam então como uma mosca presa numa teia de aranha. Quando Zhou Wen entrou correndo, ele viu que o chão estava coberto de teias de aranha e que se seus pés tocassem o chão, ele provavelmente ficaria preso nele. No entanto, ele não ficou perturbado. Ele circulou o antigo Sutra Soberano e atacou com sua energia primordial. Imediatamente, ele abriu a teia de aranha à sua frente e suas pernas pousaram no chão. No momento em que seus pés tocaram a seda da aranha, ela imediatamente derreteu como neve encontrando brasas. Não conseguiu grudar no corpo de Zhou Wen. Quando Zhou Wen estava do lado de fora, ele já havia tentado todos os tipos de artes da energia primordial e descobriu que o antigo Sutra do Soberano era altamente eficaz contra a seda da aranha. Quando encontrassem a energia primordial do antigo Sutra Soberano, eles derreteriam imediatamente. Foi por isso que ele se atreveu a invadir. Ele não tinha ido muito longe antes de ver o corpo de Hui Haifeng coberto de teias de aranha. Ele parecia um bolinho envolto em seda branca. No entanto, ele ainda poderia avançar. As aranhas próximas que rastejaram não conseguiram machucá-lo devido à seda da aranha que formava uma rede protetora. Zhou Wen examinou Hui Haifeng e percebeu que a seda de aranha nele havia sido claramente colocada por ele. Não estava conectado à seda da aranha lá fora, embora parecesse assustador, ele ainda era capaz de se mover livremente. Essa é uma boa jogada. O que você achou disso? Zhou Wen avançou e se encontrou com Hui Haifeng, matando todas as aranhas que chegavam. Hui Haifeng disse: esses fios de seda de aranha parecem assustadores, mas se você olhar mais de perto, verá que na verdade existem dois tipos. Essas aranhas também andam na seda de aranha não pegajosa, então usei-as como forma de proteção. A seda de aranha antiaderente ajuda contra o outro tipo de seda de aranha, então me impede de ficar preso. Com isso dito, Hui Haifeng avaliou Zhou Wen da cabeça aos pés. Cara, como você entrou? Você não ficou preso nas teias de aranha. Minha força contraria perfeitamente esses fios de seda de aranha. Eles não conseguem grudar em mim. Zhou Wen perguntou novamente: onde está Zia? Ele correu para a frente. Ele é muito rápido e não consigo alcançá-lo. Acho que ele já deveria estar no salão principal do templo agora, disse Hui Haifeng. Então não tenha pressa. Vou entrar e dar uma olhada também. Enquanto Zhou Wen falava, ele usou sua lâmina de bambu para abrir um caminho sangrento e atacou o templo do Duque de Zhou. Espere por mim. Hui Haifeng entrou correndo com Zhou Wen. No entanto, como ele estava coberto de teias de aranha que o faziam parecer um boneco de neve, suas ações pareciam um tanto desajeitadas. A lâmina de bambu era extremamente afiada e, com a energia primordial do antigo Sutra do Soberano de Zhou Wen, era o inimigo das aranhas. Onde quer que a lâmina passasse, as teias e as aranhas eram cortadas. Os dois avançaram e mataram inúmeras aranhas. Uma intensa batalha soou diante dele enquanto Zhou Wen chamava Zia apressadamente. Ele imediatamente ouviu a voz de Zhong Zia: estou aqui. Rápido, me ajude. Esse sujeito é durão. Fim do capítulo. Capítulo 242. A equipe para apagar incêndios. Zhou Wen ouviu o som vindo do quintal, mas já estava coberto de contas de seda, como uma caverna de neve. A habilidade do ouvinte da verdade permitiu que Zhou Wen visse o que estava acontecendo lá dentro. Zhong Zia estava lutando contra um grupo de aranhas e, no quintal, havia algo parecido com um poço. Aranhas estavam saindo dele e, claramente, esse era o problema. Eu estarei lá. Enquanto Zhou Wen falava, ele circulou até o quintal. Na verdade, ele viu Zhong Zia envolvido em uma batalha com uma horda de aranhas. Ele não tinha nenhuma teia de aranha e seus poderes eram claramente incapazes de conter a seda de aranha como a de Zhou Wen. No entanto, sua técnica de movimento era extremamente estranha. Ele era como uma cobra desossada enquanto nadava através da seda, evitando que ela grudasse nele. Zhou Wen olhou mais de perto e percebeu que quando o corpo de Zhong Zia tocasse um fio de seda, ele pousaria na seda de aranha não pegajosa.
As aranhas não podiam fazer nada a respeito dele. No entanto, Zhongzia não estava nas melhores condições. Embora as aranhas normais não pudessem fazer nada com ele, havia uma aranha muito estranha que o deixou em perigo. A aranha também era branca como a neve, mas em suas costas havia um padrão vermelho sangue único. O padrão parecia um rosto humano, destacando-se entre um grupo de aranhas brancas como a neve. A aranha com estampa de sangue continuou disparando através da horda de aranhas para evitar ser atacada por Zhongzia. Zhongzia estava perseguindo isso o tempo todo, mas havia algo que deixou Zhou Wen um tanto confuso. Quando a aranha com estampa de sangue se enterrasse na pilha de aranhas, Zhongzia perderia seu alvo. Quando o viu novamente, não conseguiu reconhecê-lo imediatamente. Zia, qual é a situação agora? Hui Haifeng também percebeu algo errado e perguntou apressadamente. Essa aranha é o problema. Mate-a rapidamente, disse Zhongzia. Entendo, mas por que parece que você não quer matá-lo? Hui Haifeng disse enquanto corria. Se eu pudesse reconhecê-lo, já o teria matado há muito tempo. É muito astuto. Está sempre se enterrando na horda de aranhas e se misturando com outras aranhas. Demoro um pouco para determinar qual delas é, disse Zhongzia. Não pode ser, você não consegue ver os padrões cor de sangue nas costas. Hui Haifeng perguntou, intrigado. Sou daltônico e particularmente não consigo identificar o vermelho. A resposta de Zhongzia quase fez com que os queixos de Zhou Wen e Hui Haifeng caíssem no chão. Se não fosse por este momento crítico, eles nunca teriam acreditado que uma doença tão estranha existisse neste mundo. Hui Haifeng avançou e deu um soco na aranha com estampa de sangue. Moveu-se em alta velocidade, permitindo-lhe desviar facilmente do ataque de Hui Haifeng. Para começar, a velocidade não era o forte de Hui Haifeng, então agora que estava envolto em seda de aranha, ele ficou ainda mais desajeitado. No final das contas, ele não conseguiu alcançar a aranha com padrão de sangue, mas matou várias aranhas comuns. Sem outra palavra, Zhou Wen usou passos fantasmas e avançou como se tivesse se teletransportado. A lâmina de bambu partiu a aranha com padrão de sangue em duas. Ao contrário das outras aranhas, uma vez que a aranha com padrão de sangue morreu, ela não se reduziu a pó. Na verdade, era um verdadeiro corpo de carne e osso. O que está acontecendo? Zhou Wen ficou um tanto surpreso. Ele pensava que todas as aranhas eram marionetes, mas esta claramente não era. No momento em que a aranha com estampa de sangue morreu, o poço subterrâneo explodiu e grandes quantidades de líquido branco foram expelidas. Depois disso, nenhuma aranha saiu. Quando Zhou Wen e companhia mataram todas as aranhas, ele caminhou até o poço e viu que tinha apenas alguns metros de profundidade. Parecia um pote enorme, então ele não conseguia descobrir quantas aranhas conseguiram sair dele. Os militares estavam atirando descontroladamente do lado de fora e matando as aranhas que saíram antes. No entanto, os efeitos foram piorando. Um grande número de soldados foram pendurados pela seda de aranha e alguns deles até tiveram seus corpos partidos em dois por ela. Apesar de quase não conseguirem manter a linha defensiva, a queda significativa de aranhas que rastejavam para fora do templo permitiu-lhes estabilizar gradualmente a situação. Eles conseguiram. O oficial responsável ficou surpreso e encantado. Ele ordenou que os soldados aumentassem seu poder de fogo e eliminassem rapidamente todas as aranhas. Quando Zhou Wen e companhia saíram, a maioria das aranhas do lado de fora já havia sido morta pelas tropas e outros estudantes que correram para reforçá-los. Alunos, obrigado por tudo que fizeram. O policial estava prestes a dizer algo quando de repente recebeu uma notificação urgente. Havia outro local na cidade onde outra horda de aranhas se reuniu. As tropas ali estavam pedindo reforços. Alunos, se for possível, posso pedir que venham conosco. O oficial disse envergonhado. Que problemático. Onde está? Zhongzia perguntou. Consequentemente, Zhou Wen e companhia se tornaram uma equipe de emergência criada para apagar incêndios. Eles viajavam constantemente pela cidade, encarregados de limpar locais que produziam aranhas constantemente.
Havia mais de 10 lugares como este na cidade de Luoyang. E estes foram os descobertos. Não se sabia quantos nos subúrbios ainda não haviam sido descobertos. Os 3 deveriam ter se separado e ido para locais diferentes, mas Hui Haifeng não conseguiu alcançar a aranha com estampa de sangue e Zhong Zia era daltônico, então eles não tiveram escolha a não ser correr juntos. Felizmente, com os 2 abrindo caminho, tudo que Zhou Wen precisava fazer era se concentrar em matar a aranha com estampa de sangue. Os efeitos aumentaram significativamente. Depois de matar algumas aranhas com estampas de sangue, Zhou Wen descobriu um novo companheiro dentro do corpo de uma aranha com estampas de sangue. Zhou Wen olhou para ele com seu telefone misterioso. Larva da aranha do céu, lendária, jovem. Providência de vida, filho do céu. Força, 19. Velocidade, 20. Constituição, 17. Energia primordial, 20. Talento habilidade, seda da aranha do céu, veneno sanguíneo da aranha do céu. Forma de companheiro, luva de aranha celeste. Zhou Wen sabia o que estava acontecendo quando viu a anotação de um filhote. As bestas companheiras típicas não tinham espaço para crescimento. Lendários eram lendários, impossível para eles evoluírem ainda mais. No entanto, com a anotação do jovem, significava que ainda havia espaço para crescimento. Quanto ao nível de avanço após se tornar adulto, isso dependia de sua linhagem sanguínea. Como era um filhote de aranha do céu, provavelmente cresceria como a aranha do céu no céu. Os 3 se moviam continuamente para ajudar os militares a matar os filhotes da Sky Spider. Muitos oficiais os reconheceram, mas não sabiam seus nomes. Zhou Wen e companhia mataram outro filhote de aranha celeste e estavam correndo para o próximo local quando de repente viram o céu se iluminar. Era dia com o sol escaldante no alto do céu, mas o brilho era ainda mais deslumbrante que o sol. O trio não pôde deixar de olhar para cima. Eles viram um brilho de espada brilhante varrer o céu, como se tivesse varrido todo o horizonte. A gigantesca Sky Spider foi morta instantaneamente. A Sky Spider foi cortada ao meio e caiu do céu. Não se sabia onde pousou, mas fez com que toda a cidade experimentasse tremores por um momento, como um terremoto. Zhou Wen olhou para o céu. No local onde o raio da espada desapareceu, um homem com uniforme de oficial e sobretudo estava parado no ar como um deus da guerra. Tianzhu. Embora ele não pudesse ver o rosto de Tianzhu devido à distância, a figura deste imediatamente o fez lembrar de Tianzhu. Fim do capítulo. Capítulo 243 Merecedor de uma comenda. A calamidade da Sky Spider finalmente acabou. A cidade danificada poderia ser reparada, mas os mortos nunca voltariam à vida. Enterre nossos irmãos que morreram adequadamente. Providencie para desembolsar o dinheiro do luto o mais rápido possível, não deixemos a família deles chorar enquanto nossos irmãos estão sangrando. Tianzhu estava sentado atrás de sua mesa enquanto olhava a lista de vítimas que Sheng havia trazido. Sua expressão não era das melhores. Ele disse que queria proteger Luoyang, mas hoje a cidade de Luoyang quase se tornou uma ruína. Tudo foi arranjado. Você quer ir pessoalmente ao funeral deles? Sheng perguntou. Sim. Tianzhu assentiu com uma expressão pesada. Além disso, esta é a lista daqueles que contribuíram de baixo. A maioria deles está bem, mas como muitos estudantes do Sunset College participaram da batalha, nossos subordinados também enviaram seus nomes. Mas, Sheng fez uma pausa por um momento. Mas o que? Tianzhu perguntou. Esses 3 estudantes não se apresentaram ao quartel-general militar para registro, então não sabem seus nomes. O vice-governador Qin mencionou apenas 3 estudantes, mas não escreveu seus nomes, disse Sheng. Como eles não foram para o quartel-general militar, isso significa que eles não se importam com as recompensas. Eles provavelmente vêm de famílias grandes e poderosas. Tudo bem se eles não se registrarem, mas porque o tio Qin destacaria especialmente deveria haver alguma razão para isso, certo? Tianzhu disse pensativo. Supervisor, você é sábio.
Esses 3 estudantes ajudaram nossas tropas a destruir 16 poços de aranha, reduzindo significativamente nossas baixas. Os oficiais abaixo desejam relatar seus nomes, mas não os conhecem. O vice-governador Kim os destacou especialmente depois de saber sobre o assunto. Acredito que ele espera que possamos descobrir quem eles são e dar-lhes os elogios que merecem, disse Ansheng. Não há muitos jovens hoje em dia que sejam tão responsáveis. Tais atos são realmente dignos de elogio. Encontre-os e realize uma cerimônia de elogio no Sunset College. Quero premiá-los pessoalmente e torná-los um exemplo clássico. Tianzhu acenou com a cabeça ligeiramente quando ouviu isso. Sim, supervisor, respondeu Ansheng. Ele tomou nota deste assunto e foi resolvê-lo depois de resolver seus outros problemas mais urgentes. Os 2 claramente não perceberam que Zhou Wen era um dos 3. Isso porque, pelo que entendiam dele, Zhou Wen claramente não era alguém disposto a correr riscos. Ser capaz de se aventurar profundamente no covil da aranha era definitivamente uma ação que um jovem de sangue quente tomaria. E o personagem de Zhou Wen claramente não era um deles. Quando Zhou Wen retornou ao seu dormitório, o chocante feixe de espada de Tianzhu ainda aparecia em sua mente de vez em quando. Pelo que parece, ainda estou muito longe de Tianzhu. Não é de admirar que Lance tenha dito que quer avançar para o pico do estágio épico antes de desafiar Tianzhu. Isso faz sentido. Zhou Wen também esperava poder atingir esse nível um dia. Claro, pensar nisso era inútil. Portanto, Zhou Wen pegou seu telefone misterioso e planejou continuar a entrar no jogo para caçar monstros para que pudesse aumentar rapidamente sua força. Antes que Zhou Wen pudesse entrar na masmorra, o antílope se aproximou para puxar suas roupas. Zhou Wen sabia que ele queria comer de novo, então tirou a carne com molho de soja que havia colocado no espaço do caos. Quando pegou a carne com molho de soja, Zhou Wen viu um colar ao lado dela. Só então ele se lembrou de que havia arrancado o colar de John. John era imune ao vento Grendel da fada banana porque estava usando o colar. Embora fosse porque o nível da fada banana ainda era baixo, era inegável que o poder do colar lhe conferia uma forte resistência contra o elemento vento. No entanto, Luo Yang basicamente não tinha nenhuma criatura dimensional do elemento vento. Não foi útil depois que Zhou Wen recebeu o colar. Ele o tirou e viu que as gemas embutidas nele pareciam ter um vórtice giratório dentro dele. Foi bastante mágico. A fada banana, que voava em uma folha de bananeira, voou ao ver a proteção da deusa do vento. Ela pousou na mão de Zhou Wen que segurava o colar. Ela olhou com pena para Zhou Wen com seus olhos grandes, sua boca produzindo uma voz que Zhou Wen não conseguia entender. Não se sabia o que ela queria dizer. Você quer esse colar? Zhou Wen perguntou à fada banana. Banana Fairy assentiu apressadamente enquanto olhava para Zhou Wen com antecipação. Para que você quer isso? Você não pode usar um colar tão grande. Você não pode tratá-lo como um lanche, certo? Zhou Wen perguntou casualmente. No entanto, assim que Zhou Wen terminou a frase, fada banana agarrou a gema do colar e mordeu. A pedra que parecia ter vento fluindo foi devorada por ela. Ei, eu só estava fazendo um comentário, porque você realmente comeu isso, o coração de Zhou Wen doeu. Este item era um tesouro que poderia torná-lo imune a ataques baseados no vento. Zhou Wen estava preparado para levá-lo para Sky City. Sky City estava principalmente cheia de criaturas do elemento vento. Com este colar, Zhou Wen poderia matar criaturas dimensionais sem qualquer preocupação. Agora que a fada banana engoliu a gema, ele não sabia se o colar tinha algum efeito. No entanto, a fada banana olhou para Zhou Wen com uma expressão confusa. Ela não entendia muito bem por que Zhou Wen estava tão triste, embora tenha sido ele quem lhe pediu para comer. No entanto, esta expressão não durou muito. Depois de engolir a gema, rajadas de vento jorraram do corpo da fada banana. O vento se transformou em algo visível a olho nu enquanto girava em torno da fada banana e da folha de bananeira. Além disso, o vento estava ficando cada vez mais forte à medida que gradualmente formava uma tempestade.
As mesas e cadeiras da sala foram todas varridas. Se isso continuasse, todo o prédio provavelmente seria varrido por ela. Zhou Wen rapidamente guardou Banana Fairy no espaço do caos enquanto se perguntava surpreso, será que Banana Fairy vai evoluir? Ela já está no estágio lendário. Se ela continuar a evoluir, ela não estaria no estágio épico. O furacão no espaço do caos continuou enquanto a consciência de Zhou Wen entrava. Tudo o que ele viu foi um furacão semelhante a um pilar celestial girando, impedindo-o de ver a figura da fada banana. A tempestade estava ficando mais intensa e não parecia que iria parar tão cedo. Vendo a bagunça na sala, Zhou Wen não pôde deixar de balançar levemente a cabeça. Ele começou a empacotar os itens no chão e assim que terminou de fazer as malas, ouviu seu celular tocar. Pequeno Wen, deixe-me perguntar uma coisa. Meu pai alguma vez lhe deu algo especial? A voz de Ouyang Lan veio pelo telefone. Eu costumava comer na casa do ex-diretor com frequência, mas parece que ele nunca me deu nada. Irmã Lan, aconteceu alguma coisa? Zhou Wen percebeu que o tom de Ouyang Lan era um tanto estranho. Estabelecemos contato com a equipe da expedição e eles disseram que perderam contato com meu pai. Pretendo fazer uma viagem a Zuolu para descobrir a situação. Há algo que você precisa, encontre Ansheng. Ele irá ajudá-lo. Ouyang Lan disse algumas palavras simples e desligou antes que Zhou Wen pudesse perguntar sobre a situação. Fim do capítulo. Capítulo 244 Técnica de movimento. Zhou Wen ligou de volta apressadamente, querendo conhecer Ouyang Lan e contar a ela sobre o cartão de visita e o número. No entanto, não era conveniente ligar para ela pelo telefone. Poderia ser problemático se a chamada fosse monitorada. No entanto, quando Zhou Wen ligou, ele ouviu a notificação de que a pessoa para quem acabara de ligar havia desligado o telefone. Ele pensou por um momento antes de ligar para Ansheng. Felizmente, a ligação de Ansheng foi realizada com sucesso. Ansheng, liguei para a irmã Lan agora há pouco. Por que o telefone dela está desligado? Zhou Wen perguntou. A senhora já partiu. Ela saiu com pressa, então não fez nenhum desvio. Ela está voando direto para o condado de Zuolu. No caminho, ela passará por muitas áreas com campos magnéticos anormais. Difícil contatá-la pelo telefone, disse Ansheng. O que aconteceu? Por que Sislan saiu com tanta pressa? Zhou Wen franziu a testa ligeiramente. Não temos certeza da situação real. Tudo o que sabemos agora é que uma das pessoas que foi à zona dimensional para pesquisar com o Senhor Ouyang voltou, do Senhor Ouyang, e muitos deles morreram. Só ele escapou com vida. Mais tarde, eles enviaram mais alguns grupos de pessoas, mas o resultado foi terrível, muitas pessoas morreram, não a impediu, então ele apressou as pessoas. Você não precisa se preocupar. Ansheng, você pode me levar junto? Eu também quero ir para Zuolu, perguntou Zhou Wen depois de pensar um pouco. Não havia muitas pessoas neste mundo que não pedissem nada em troca. O ex-diretor era um deles. Embora Zhou Wen fosse uma pessoa bastante fria e distante, ele desejava fazer algo pelo ex-diretor. Zhou Wen sabia que estava faltando, então era inútil entrar na zona dimensional. No entanto, ele tinha o telefone misterioso. Se ele conseguisse encontrar o pequeno símbolo da palma ali, ele poderia explorar a zona dimensional na masmorra do jogo e aprender sobre os perigos com antecedência. Pode ser útil para o ex-diretor. Esse antigo campo de batalha é extremamente assustador. Anteriormente, aqueles que entraram com o diretor eram todos especialistas no estágio épico. Mesmo assim, apenas um deles sobreviveu, nosso melhor para salvar o velho senhor. Ouyang, disse Ansheng. Também não me sinto confortável em ficar aqui. Desejo esperar em Zuolu para poder saber imediatamente as últimas notícias sobre o ex-diretor e a irmã Lan, disse Zhou Wen. Ansheng hesitou por um momento antes de dizer, o primeiro grupo de pessoas já partiu para Zuolur. Receio que não conseguiremos alcançá-lo. Espere mais 2 dias primeiro, as pessoas que o supervisor contratou chegarão então.
Quando chegar a hora, você poderá segui-los. Tudo bem. Zhou Wen não teve outra escolha senão concordar. Este mundo está mudando muito rapidamente, mas meu crescimento em força é muito lento. Zhou Wen recentemente teve uma sensação cada vez maior de que sua melhora era muito lenta. No entanto, ele não percebeu que os típicos estudantes universitários que avançavam para o estágio lendário antes de se formarem na universidade eram considerados de crescimento rápido. Ele já havia avançado para o estágio lendário em seu primeiro ano de universidade, então estava realmente um pouco impaciente em querer avançar para o estágio épico. Mesmo com um histórico como o das 6 famílias, com recursos praticamente ilimitados para apoiá-las, seria difícil para os alunos avançarem para o estágio épico em apenas alguns anos. Desejo avançar lentamente também, mas este mundo não espera por ninguém. Zhou Wen suspirou interiormente. Ele foi até a formiga voadora dourada mais uma vez. Desta vez, Zhou Wen usou a noiva fantasma, na esperança de usar sua habilidade de ser imune a ataques físicos. Ele queria ver se ela conseguia passar pelo casulo branco para ver o que havia dentro deles. Quando ele chegou, a noiva fantasma foi capaz de ignorar o ataque da formiga voadora dourada. Isso encantou muito Zhou Wen, mas quando ela estava prestes a passar pelo casulo branco, ela foi repelida pelo casulo. Ainda é impossível? Zhou Wen ficou um tanto desapontado. Tudo o que ele podia fazer era continuar a triturar Overlord Snakes, esperando conseguir um com Overlord Spear o mais rápido possível. Zhou Wen, você pode me fazer um favor? Hui Haifeng perguntou de repente enquanto estudava na casa de Wang Mingyuan. O que é? Zhou Wen perguntou surpreso. Você pode praticar técnicas de movimento comigo. No passado, eu estava muito focado em força e técnicas, mas negligenciei minhas técnicas de movimento. Quando fomos matar a aranha, Zia e você me mostraram a importância das técnicas de movimento. Quero praticá-las, mas não é uma técnica comum. Desenvolvi uma técnica que é mais adequada para mim, por isso preciso de alguém para me ajudar, disse Hui Haifeng. Posso fazer isso nos próximos 2 dias. No entanto, posso ter algo para fazer em 2 dias e ter que sair da escola, disse Zhou Wen. Isso deve ser feito em 2 dias. Não tenho a menor ideia, então preciso encontrar uma direção no combate real. Não deve demorar muito, disse Hui Haifeng. Tudo bem, vamos começar agora, concordou Zhou Wen. Quando chegou ao campo de treinamento com Hui Haifeng fez Zhou Wen atacá-lo com todas as suas forças, mas tudo o que ele fez foi bloquear ou esquivar. Hui Haifeng era bastante completo. Ele era uma pessoa com um desenvolvimento relativamente equilibrado, mas em termos de técnicas de movimento era mais fraco que Zhou Wen. Zhou Wen levou a habilidade Dragon Gate Fairy ao seu limite e atacou constantemente Hui Haifeng. Hui Haifeng parecia ter aprendido algumas técnicas de movimento que mudavam constantemente. No entanto, ele ainda era constantemente atingido por Zhou Wen. No entanto, Hui Haifeng melhorou muito rapidamente. Depois de se familiarizar com as técnicas de movimento de Zhou Wen, o número de vezes que ele foi atingido começou a diminuir. O progresso foi extremamente tranquilo, mas depois de atingir um certo nível, Hui Haifeng não conseguiu mais se esquivar dos ataques de Zhou Wen. Não importa o quanto ele tentasse, não houve progresso. A pressão sobre mim não é suficiente. Mais rápido, disse Hui Haifeng. Tudo bem. Zhou Wen mudou para a Era Godfand e usou sua habilidade de levitação para levar sua habilidade Dragon Gate Fairy a um nível ainda mais alto. Ele voou pelo céu e atacou Hui Haifeng de todas as direções, tornando ainda mais difícil para Hui Haifeng se esquivar. O número de vezes que ele foi atingido aumentou. Hui Haifeng cerrou os dentes enquanto mudava constantemente suas técnicas de movimento. O número de impressões palmares em seu corpo aumentou, mas ele não tinha intenção de desistir. Ele continuou a persistir, na esperança de encontrar um caminho que fosse mais adequado para ele avançar enquanto estava sob forte pressão. É inútil, ainda é inútil, minha velocidade não é tão rápida quanto a de Zhou Wen,
nem tenho capacidades de combate aéreo tão poderosas quanto Zhou Wen, o que posso fazer? Hui Haifeng não se sentiu incomodado com suas falhas. Em vez disso, ele estava procurando uma chance de resolver o problema com suas próprias habilidades. Sob o ataque implacável de Zhou Wen, Hui Haifeng gradualmente encontrou um caminho que pertencia a ele. De repente, Hui Haifeng pareceu chegar a uma conclusão. Sua técnica de movimento mudou drasticamente, completamente diferente da técnica de movimento que ele havia usado anteriormente. Foi uma mudança bastante bizarra. Em vez de dizer que era uma técnica de movimento, era mais correto dizer que era uma variação do trabalho de pés em uma técnica de punho. Os movimentos de Hui Haifeng eram muito pequenos, mas esses movimentos minúsculos eram muito rápidos, como um impulso explosivo. Esse tipo de movimento não poderia ser mantido em altas velocidades, mas o movimento de impulso contínuo fez com que a trajetória de Hui Haifeng se tornasse imprevisível. Fim do capítulo. Capítulo 245 Técnica de movimento 2. Haha, finalmente encontrei uma técnica de movimento adequada para mim. Não importa o quão rápido eu seja, não posso me comparar a vocês e meu impulso explosivo de me acelerar a uma velocidade mais rápida do que vocês dois por um momento. E eu tenho boa resistência e posso sustentar esses impulsos contínuos. Esta é a técnica de movimento mais adequada para mim. Hui Haifeng riu muito. É realmente uma técnica de movimento muito boa, elogiou Zhou Wen. Hui Haifeng passou o braço em volta do ombro de Zhou Wen e disse, esta técnica de movimento foi concluída com a sua ajuda. Vou usá-lo como o nome desta técnica de movimento. No futuro, quando ela se tornar famosa, seu nome com certeza ficará registrado na história. Não há necessidade. Sou apenas um parceiro de treino, disse Zhou Wen encolhendo os ombros. É diferente. Minha técnica de movimento foi inspirada na sua técnica de movimento. Metade do nome dela tem que vir de você. Venha, pense rapidamente em um nome para ele. Mal posso esperar para aperfeiçoá-lo. Hui Haifeng pegou um pedaço de papel e uma caneta e entregou-os a Zhou Wen. Ele pediu-lhe que pensasse antes de escrever uma única palavra. Embora Zhou Wen achasse o método de nomeação de Hui Haifeng um tanto ridículo, ele pensou por um momento sob a insistência de Hui Haifeng e escreveu a palavra, verdadeiro, no pedaço de papel. Depois que os dois terminaram de escrever, eles desdobraram os pedaços de papel e viram que também havia a palavra, verdadeiro, no papel de Hui Haifeng. Quando viram as palavras no papel, não puderam deixar de ficar um pouco atordoados. Hui Haifeng riu. Parece que ambos temos a mesma opinião e pensamos a mesma coisa. Vamos fazer assim. Não será interessante escrever outro nome. Esta técnica de movimento será chamada de Double True. Duplo verdadeiro, verdadeiro duplo. Este nome soa um pouco. Zhou Wen repetiu algumas vezes antes de perceber que algo estava errado. Depois que Hui Haifeng disse isso em voz alta, ele percebeu claramente esse problema. No entanto, ele não se importou e disse com um sorriso, a técnica de movimento Double True não parece boa, mas como foi decidida pelo destino, vamos chamá-la de Double True. Com isso dito, Hui Haifeng fugiu. Ele mal podia esperar para voltar e continuar pesquisando e aperfeiçoando a técnica de movimento Double True. Zhou Wen balançou a cabeça e disse, os discípulos de Wang Mingyuan são todos gênios talentosos, mas suas personalidades são estranhas. Originalmente, pensei que Hui Haifeng fosse uma pessoa normal, mas pelo que parece, ele não é muito normal. Ansheng precisava trabalhar muito. Ele não era apenas o ajudante de An Tianzhu, mas também o mordomo da família An. Ele teve que lidar com os assuntos militares e da família An. Portanto, Ansheng teve que organizar pessoas para lidar com muitos assuntos. Quando ele recebeu uma lista de nomes, sua expressão ficou extremamente estranha. Havia 3 nomes escritos na lista, um deles era Zhou Wen. Esses 3 nomes foram escritos especialmente por Qin Wufu. An Tianzhu também mencionou que queria recompensar pessoalmente os 3. Nada disso foi problema, mas um dos 3 nomes era Zhou Wen.
Tem certeza de que esta lista está correta? Ansheng olhou para o oficial de inteligência à sua frente e perguntou. Ele tinha que ter certeza desse assunto, ou então haveria um enorme problema. Sim, muitos policiais já viram os 3 antes. Também verificamos as imagens de vigilância de algumas lojas próximas e as comparamos com o banco de dados da escola, para mostrar a esses oficiais. Está confirmado, sem dúvida, que são os 3, disse o oficial de inteligência com certeza. Muito bem, você se saiu bem. Vá em frente e ocupe-se. Ansheng olhou para o nome da lista e um sorriso estranho apareceu em seus lábios. Ele pegou alguns documentos e levantou-se para ir ao escritório de Antianzu. Antianzu estava lidando com alguns documentos, claramente de mau humor. Ele já estava com dor de cabeça por causa das várias criaturas que surgiram nas zonas dimensionais. Agora que Ouyang Lan tinha ido para um lugar tão perigoso, ele estava muito preocupado. Se não fosse porque havia muitos problemas em Luoyang e ele não conseguia se dividir, ele desejava voar para Zhuolu imediatamente e trazer Ouyang Lan de volta. No entanto, ele conhecia muito bem o temperamento de Ouyang Lan. Mesmo se ele fosse, seria impossível para ela retornar porque o temperamento dele foi herdado dela. Ele sabia muito bem que ninguém poderia detê-la depois que ela se decidisse. Supervisor, a lista de estudantes que prestaram serviços meritórios foi compilada. Os 3 estudantes que nos ajudaram a destruir os poços de aranha também foram encontrados. Ansheng se aproximou e entregou o documento a Antianzu. Haja de acordo com o plano. Vá em frente e faça. Antianzu não olhou os documentos. Normalmente, esses assuntos eram tratados por Ansheng. Ele não achava que haveria problemas com assuntos tão triviais. Sim, Ansheng pegou de volta o documento e saiu do escritório de Antianzu. Zhou Wen estava constantemente atacando Snake Cavern, mas ele não teve uma queda de Mutated Overlord Snake com Ever Victorious. Portanto, ele planejava convidar Wang Lu para experimentar na Snake Cavern. Wang Lu estava ouvindo música na sala quando ouviu a campainha tocar. Quando ela abriu a porta, ela não pôde deixar de ficar surpresa ao ver que Zhou Wen realmente bateu em sua porta. Foi inacreditável. Wang Lu, quanto dinheiro eu preciso para contratar você para me acompanhar até a caverna da cobra para caçar criaturas dimensionais? Zhou Wen perguntou a Wang Lu. Você quer me contratar? Wang Lu ficou surpreso antes de olhar para Zhou Wen com interesse. Sim, se for possível, podemos ir para a caverna da cobra agora. Zhou Wen assentiu com certeza. Você deveria saber que dinheiro não me falta, certo? Wang Lu disse com um sorriso. Zhou Wen ficou um pouco desapontado. Desculpe incomodá-lo. Dito isso, Zhou Wen se preparou para sair quando Wang Lu disse apressadamente, espere. Não é impossível para você me contratar, mas não quero dinheiro. Tenho uma condição. Qual condição? Zhou Wen perguntou. Quero fazer compras esta noite. Seja meu lacaio e me ajude a carregar as coisas, disse Wang Lu. Não tem problema, estou indo para a caverna da cobra para matar as cobras Overlord mutantes. Desejo usar sua sorte para obter um ovo da cobra Overlord mutante. Zhou Wen compartilhou seus motivos. Não deveria ser um grande problema, desde que haja uma serpente Overlord mutante lá, disse Wang Lu com um sorriso. Zhou Wen e Wang Lu foram para a gruta Dragon Gate, onde ficava a caverna da cobra. Zhou Wen já conhecia bem o lugar, então matar Overlord Snakes era muito simples para ele. Ele só queria conhecer uma cobra governante mutante. Afinal, não era algo que pudesse ser encontrado a qualquer momento. Se não houvesse uma serpente Overlord mutante, não importaria a sorte de Wang Lu. No entanto, Zhou Wen subestimou claramente a sorte de Wang Lu. Não muito depois de entrarem na Snake Cavern, eles viram uma Overlord Snake que lembrava Jade Preto. Era uma cobra governante mutante. Duplo no jargão chinês pode significar sem noção, idiota. Então mudar o nome torna-se True Idiot. Fim do capítulo. Capítulo 246 Quebrando o Casulo.
Zhou Wen ficou encantado quando viu a cobra governante mutante enquanto ordenava que o Cavaleiro Escudo do Sabre avançasse. O Sabre Shield Knight tinha uma providência vital de ofensa e defesa. Além disso, suas habilidades de escudo, habilidades de sabre e habilidades de aura de batalha eram muito poderosas, tornando-o melhor em conter Overlord Snakes. A serpente Overlord mutante avançou quando o Cavaleiro Escudo do Sabre ativou o Escudo Eterno. O símbolo da cruz em seu escudo imediatamente se iluminou com um brilho sagrado, como se fosse uma luz sagrada que envolvia todo o seu corpo e sua montaria. Ele usou a técnica do escudo para bloquear o ataque da serpente Overlord mutante antes de derrubá-la com o sabre na mão direita com o feixe da espada cruzada para matá-la. Isso foi o que o Saber Shield Knight sempre fez. No entanto, desta vez, a serpente Overlord mutante bateu no escudo, destruindo-o. Abriu a boca e mordeu a cabeça do Cavaleiro Escudo do Sabre. Zhou Wen rapidamente fez com que o general demonizado avançasse enquanto ele atacava com o punho astral, fazendo o corpo da cobra governante mutante voar para fora. O general demonizado e o Cavaleiro Escudo do Sabre atacaram o Overlord Snake juntos, mas ainda estavam em pequena desvantagem. Quando sua cauda varreu, tudo o que estava em seu caminho se despedaçou diretamente. Será que esta é a habilidade sempre vitoriosa? Zhou Wen ficou encantado em vez de chocado. As Mutated Overlord Snakes que ele encontrou no jogo não eram tão poderosas. Bebê Tigre, ataque, morda. Wang Lu deixou seu Lucky Baby Tiger ajudar. As habilidades do Lucky Baby Tiger foram consideradas inferiores no estágio épico, mas era naturalmente muito mais forte que o estágio lendário. Foi muito ágil ao evitar o ataque do Overlord Snake. Ele avançou e mordeu o pescoço do Overlord Snake, dividindo-o em 2 pedaços. Zhou Wen permitiu que seu animal de estimação resistisse aos ataques das outras cobras governantes enquanto pegava a lâmina de bambu e arrancava a cabeça da cobra governante. Imediatamente, ele viu 2 cristais dentro. Um cristal era obviamente um cristal de estatísticas, enquanto o outro era um ovo de metal preto. Não era outro senão o ovo da serpente Overlord mutante. Missão cumprida. Lembre-se de ser meu lacaio esta noite, disse Wang Lu com um sorriso atrevido. Tudo bem, com certeza chegarei na hora certa. Zhou Wen guardou seu ovo companheiro e saiu correndo da caverna da cobra com Wang Lu. Depois de retornar ao seu dormitório, Zhou Wen usou apressadamente seu celular para quebrar o ovo companheiro da cobra governante mutante. Cobra Overlord mutante. Providência de vida lendária, Overlord nascido. Força, 20. Velocidade, 19. Constituição, 20. Energia primordial, 16. Habilidade de talento, envoltório mortal, devorador, sempre vitorioso. Forma de companheiro, lança. Zhou Wen ficou encantado ao ver isso. Na verdade, era uma cobra governante mutante de excelente qualidade. Não só possuía a habilidade sempre vitorioso, mas também tinha outra habilidade, devorador. Foi muito melhor do que aquele que caiu para ele anteriormente. A sorte é realmente útil. Pelo que parece, tenho que pensar em uma maneira de fazer um Lucky Baby Tiger cair. Zhou Wen já sentiu vontade de ir até a caverna Binyang para conseguir um. Ele agora tinha as 2 habilidades épicas, Ghost Steps e Transcendente Flying Immortal. Ele também tinha o Overlord Spear com Ever Victorious. Provavelmente havia uma chance para ele matar sozinho o tigre épico mais fraco. No entanto, o que mais premente para Zhou Wen ainda era o casulo branco protegido pela formiga voadora dourada, portanto, ele foi para Int City para experimentar primeiro. Depois de chocar a cobra governante mutante, não demorou muito para que uma lança de metal preto com cerca de 3,5 metros de comprimento aparecesse na mão de Zhou Wen. Todo o seu corpo era feito de metal preto e as 2 lâminas da lança emitiam um brilho frio que provocava arrepios na espinha. Zhou Wen nunca havia praticado com lanças antes, mas ele tinha uma habilidade lendária de energia primordial, perfuração penetrante. Possuía uma força perfurante decente que se adequava ao uso atual de Zhou Wen.
Ele acenou com sua Overlord Spear algumas vezes para se familiarizar com seu peso e centro de massa antes de guardá-la e abrir a masmorra da instância Empty Nest. Depois de invadir todo o caminho até a cidade das formigas, Zhou Wen não se incomodou em eliminar as formigas voadoras comuns e as formigas blindadas. Ele permitiu que seus animais de estimação lutassem contra a horda de formigas antes de levar o ouvinte da verdade e a noiva fantasma para o ninho da formiga voadora dourada no topo. A formiga voadora dourada avançou a uma velocidade surpreendente. Zhou Wen usou a noiva fantasma para atrair a formiga voadora dourada, enquanto usou passos fantasmas para atacar instantaneamente para o lado do casulo branco. Com a formiga voadora dourada sendo levada para o outro lado pela noiva fantasma e como os passos fantasmas de Zhou Wen eram ridiculamente rápidos, tornando nada mais lento que a formiga voadora dourada, já era tarde demais para ela voltar correndo. Zhou Wen segurou a lança do governante e usou a perfuração penetrante. Ao mesmo tempo, ele liberou todas as suas forças e esfaqueou o casulo branco. A lâmina da lança roçou o casulo branco, fazendo sons de metal triturado. Foi duro para os ouvidos. Zhou Wen ficou alarmado. A ponta da lança Overlord perfurou apenas alguns centímetros, não conseguindo penetrar completamente no casulo. A formiga voadora dourada já havia aparecido. Ele lançou raios dourados furiosamente no avatar cor de sangue. As asas prateadas nas costas do avatar cor de sangue bateram quando Zhou Wen usou Ghost Steps novamente e saiu do ninho. Ao mesmo tempo, ele ordenou que a noiva fantasma atacasse o casulo branco para atrair a atenção da formiga voadora dourada. A formiga voadora dourada foi enganada como esperado. Ele parou de perseguir Zhou Wen e atacou a noiva fantasma. Feixes dourados de luz atravessaram o corpo da noiva fantasma, mas não a machucaram. Zhou Wen não pôde deixar de suspirar. A força de uma criatura dimensional não é absoluta. Se os atributos e habilidades de alguém forem restringidos, mesmo uma besta companheira inferior pode não ser necessariamente inútil. Usando o corpo do Dao para continuar reabastecendo sua energia primordial, Zhou Wen avançou para o ninho e esfaqueou o mesmo local novamente. No entanto, ele não conseguiu perfurar completamente o casulo branco e quebrou apenas uma parte dele. O ataque de Zhou Wen foi aumentado por Ever Victorious e pela força perfurante de Petra Timpers, tornando o poder destrutivo extremamente aterrorizante. No entanto, o casulo permaneceu resiliente de uma forma chocante. Depois de sair do ninho mais uma vez, Zhou Wen usou o mesmo truque para atrair constantemente a formiga voadora dourada e atacar repetidamente o casulo branco. Ele repetiu isso dezenas de vezes até que Zhou Wen atingiu novamente o mesmo ponto no casulo branco e sentiu a ponta da lança ficar mais leve, como se ele tivesse penetrado metade da lança nele. Ele penetrou. Zhou Wen ficou encantado ao puxar apressadamente sua lança. Quando Zhou Wen puxou a lança do governante, ele viu um raio disparar do buraco. Era de cor laranja avermelhada e parecia extremamente bizarro, mas não parecia ter qualquer força letal. Era como a luz de uma lâmpada elétrica. Zhou Wen olhou para o buraco do casulo branco e viu que era inteiramente laranja por dentro. E a fonte da luz laranja avermelhada era na verdade uma criatura enrolada. A criatura parecia um pouco com um humano. Seu corpo estava enrolado e suas mãos abraçavam as pernas enquanto ele se enrolava em uma bola. Seus longos cabelos laranja cobriam a maior parte do corpo. Em sua cabeça havia um par de antenas estranhas e nas costas havia uma camada de asas finas e translúcidas. As asas finas eram muito macias e pareciam não ter amadurecido completamente. Dentro do casulo branco há de fato uma criatura dimensional, mas não se parece em nada com uma formiga. Zhou Wen evitou o ataque furioso da formiga voadora dourada enquanto pensava consigo mesmo. Fim do capítulo. Capítulo 247 Tabu. Zhou Wen aproveitou sua oportunidade e mais uma vez avançou para o lado do casulo branco. Ele enfiou a lança novamente, mas desta vez acertou diretamente na estranha criatura dentro do casulo. Ding! Zhou Wen ouviu um som nítido, como o som de uma colisão de jade.
A ponta da lança não conseguiu penetrar na pele de aparência flexível. Em vez disso, parecia que tinha colidido com uma parede de metal. Tão difícil? Zhou Wen ficou alarmado quando começou a suspeitar do nível da criatura dimensional dentro do casulo branco. No entanto, neste ponto, era impossível para Zhou Wen desistir. Tudo o que ele podia fazer era tentar repetidas vezes, na esperança de usar ataques repetidos para rasgar a pele da criatura. Infelizmente, foi claramente inútil. Os ataques contínuos não conseguiram romper a pele da criatura, era como se fosse um pedaço de rocha indestrutível. Neste ponto, como Zhou Wen poderia estar disposto a desistir? Ele cerrou os dentes e ativou o poder do suspiro do rei. A força, habilidades de energia primordial, arte de energia primordial de uma providência de vida era diferente. Para uma pessoa típica, era um tipo diferente de modo de força. No entanto, para Zhou Wen, seja no jogo ou na realidade, usar o suspiro do rei era um assunto muito perigoso. Assim que a providência da vida fosse ativada, não apenas o avatar cor de sangue do jogo seria afetado, mas também seria afetado pelo poder do suspiro do rei na realidade. Se não fosse usado corretamente, Zhou Wen acabaria explodindo e morrendo. Portanto, Zhou Wen não estava disposto a usar o suspiro do rei se não tivesse um motivo para fazê-lo. Mesmo que pudesse parar a tempo, ele precisava ficar deitado na cama por alguns dias antes que seu corpo e ossos se curassem lentamente. A dor e a coceira que ele acabou sofrendo eram inimagináveis para os outros. Depois de usar o suspiro do rei 2 vezes, Zhou Wen já sentiu o gostinho da sensação. Se fosse possível, ele não estava disposto a tentar uma 3ª vez. Mas agora, ele não teve escolha senão usá-lo novamente. Com Overlord Spear com Ever Victorious incapaz de ferir a criatura dentro do casulo branco, não se sabia quando ele teria a habilidade de matar a criatura dentro do casulo. Uma força terrível desceu instantaneamente sobre Zhou Wen, fazendo com que a força do avatar cor de sangue aumentasse. Ele não se atreveu a atrasar nada. Com Ghost Steps e Transcendente Flying Immortal, a Overlord Spear em sua mão trouxe consigo o terrível poder que rasgou o espaço. Instantaneamente, apunhalou o casulo branco mais uma vez. Quando o raio da lança atingiu a pele da criatura, ela se estilhaçou e se espalhou como cacos de vidro. Quando a ponta da lança perfurou a pele, ela finalmente rompeu a pele clara e perfurou um pouco mais fundo. Porém, foi só um pouco. Provavelmente estava a menos de 1 centímetro da ponta da lança. Isso deixou Zhou Wen alarmado. Embora o poder do suspiro do rei tivesse acabado de ser ativado, foi o suficiente para matar uma existência como o rei fantasma no mundo Yin Yang. E com tanta força, juntamente com o fato de ter atacado com o Ever Victorious do Overlord Spear, ele mal havia rasgado a carne da criatura. Isso fez Zhou Wen suspeitar que a criatura dimensional no casulo poderia muito bem estar no verdadeiro estágio mítico, conforme falado nas lendas. Embora Banana Fairy e Truth Listener também estivessem no estágio mítico, eles eram considerados apenas meio míticos. Eles poderiam avançar para o estágio mítico no futuro, mas esse não era o caso agora. No instante em que a ponta da lança perfurou a carne, a forma de vida no casulo estremeceu. Sua cabeça virou lentamente, revelando parte de seu perfil lateral. Ele parecia impecável como uma figura que saiu de uma pintura. Um olho laranja avermelhado também se revelou enquanto olhava para o avatar cor de sangue através do buraco perfurado pela lança. O olho exalava um sentimento diabólico indescritível. Sua pupila era como uma gema laranja, sem impurezas. Porém, com aquele olhar, até Zhou Wen, que estava fora do jogo, ficou arrepiado. Bam! Quase ao mesmo tempo, uma força explodiu do casulo, fazendo voar instantaneamente a lança do governante e o avatar cor de sangue. O avatar cor de sangue voou pelo céu da cidade das formigas como uma bala de canhão antes de bater em uma parede de pedra. Embora o avatar cor de sangue não tenha morrido imediatamente, Zhou Wen podia sentir que todos os ossos de seu corpo estavam quebrados.
A dor inundou os nervos de Zhou Wen, mas desta vez, os ossos não foram quebrados pelo suspiro do rei, mas pela força terrível. Deve ser uma criatura mítica. Um simples olhar sem qualquer atividade física foi suficiente para deixar o avatar cor de sangue que ativou o suspiro do rei à beira da morte. Tal poder era muito aterrorizante. Clang! A lança do governante, que havia sido quebrada em vários pedaços, bateu na parede de pedra. O resultado da lança do governante foi pior que o de Zhou Wen. Depois que quebrou, imediatamente desapareceu e se dissipou como cinzas. Isso deixou Zhou Wen com o coração partido. Não foi fácil para ele obter a Overlord Spear com Ever Victorious, mas foi destruída assim mesmo. Embora este fosse um jogo onde uma besta companheira poderia ser revivida, a primeira reação de Zhou Wen ao ver a lança do governante destruída foi de dor de cabeça. Mas quando a lança do governante desapareceu, uma gota de sangue laranja brilhante escorreu da ponta da lança. Era uma joia do tamanho de um grão de arroz. Apenas permaneceu suspenso no ar. Descoberta da essência mítica do sangue. Absorver isso? Com a notificação aparecendo no jogo, Zhou Wen não hesitou e optou apressadamente por absorvê-la. O avatar cor de sangue estendeu a mão com grande dificuldade. O suspiro do rei já havia sido desativado e os ossos do avatar cor de sangue estavam quase completamente fraturados. Seus braços e dedos estavam dobrados enquanto ele se esticava com grande dificuldade para tocar aquela gota de sangue. Ao mesmo tempo, a tela do jogo ficou preta de repente. Zhou Wen imediatamente teve vontade de praguejar. O avatar cor de sangue não conseguiu aguentar e morreu naquele momento. Se o sangue do reaparecimento tivesse desaparecido, os esforços e trabalho duro de Zhou Wen teriam sido em vão. Assim como Zhou Wen estava prestes a pingar seu sangue e reviver o avatar cor de sangue, ele de repente sentiu um estranho poder fluir do misterioso telefone, preenchendo instantaneamente todo o seu corpo. Devido ao pesado fardo de usar o suspiro do rei, ele já apresentava sinais de hemorragia interna em vários pontos. Sob a nutrição da estranha energia, ele gradualmente recuperou os sentidos e se recuperou a uma velocidade extremamente rápida. Em apenas alguns segundos, o corpo danificado de Zhou Wen voltou ao normal. Quanto ao estranho poder, permaneceu fundido em seu corpo, dando-lhe uma sensação indescritível de conforto. Ele sentiu como se todas as suas células tivessem sido revividas, como se ele tivesse recebido uma nova vida. Depois de muito tempo, esse sentimento desapareceu gradualmente. Depois que tudo voltou ao normal, Zhou Wen pingou apressadamente uma gota de sangue no telefone misterioso, permitindo que o avatar cor de sangue revivesse enquanto lia cuidadosamente as informações do avatar cor de sangue. Com esse olhar, Zhou Wen percebeu imediatamente que seu atributo energia primordial havia atingido 21 pontos. Assim como antes, havia uma palavra adicional por trás do valor da sua energia primordial. Tabu. Zhou Wen olhou para a palavra, mas não entendeu o que significava. Ele pensou consigo mesmo, a força tem o pós-fixo do Sol porque absorveu o cristal do poder divino do Deus Sol. A velocidade tem a trajetória como pós-fixo porque absorveu o cristal do poder divino do Deus da trajetória. Será que também existe um Deus no casulo? Seu nome é o Deus dos tabus. Zhou Wen só conseguiu adivinhar, mas não conseguiu confirmá-la. Fim do capítulo. Capítulo 248. A esperança de avançar para o épico. O sangue que obteve do casulo permitiu a Zhou Wen ver a esperança de avançar para o estágio épico. Ele estava pouco antes de sua constituição atingir 21 pontos. Agora, Zhou Wen estava ciente de dois locais onde podiam ser encontrados casulos brancos. Um deles estava no ninho da mãe do filhote. Zhou Wen não se atreveu a ir lá. Mesmo a Sheng não se atreveu a oferecer resistência. Mesmo se ele ativasse o suspiro do rei, ele provavelmente estaria apenas cortejando a morte. Além disso, agora que o filhote estava com Zhou Wen e o havia ajudado antes, Zhou Wen não conseguia tocar no casulo branco que o pássaro gigante protegia. Então, o único que resta é o casulo branco protegido pelo ancião sob a caverna do velho dragão.
Zhou Wen sentiu uma dor de cabeça ao pensar no ancião. O ancião era obviamente muito mais poderoso que a formiga voadora dourada. Talvez o próprio ancião fosse uma criatura mítica, para começar. Se ele quisesse romper o casulo e obter o sangue da criatura viva dentro dele, ele poderia muito bem lutar com o ancião e morrer mais rápido. Embora soubesse que não havia chance, Zhou Wen estava decidido a tentar. Como esperado, antes mesmo de chegar ao pilar de pedra, o ancião foi acordado quando abriu a boca e rugiu, matando instantaneamente o avatar cor de sangue. Mesmo o corpo da alma da noiva fantasma não foi poupado. Sua alma foi destruída pelo rugido do dragão. Como isso pode ser obtido? É impossível, a menos que meu corpo possa resistir ao poder do suspiro do rei e permitir que todos os seus poderes se manifestem, só então ainda poderá haver uma pequena chance. Zhou Wen desligou o telefone, sem intenção de tentar uma segunda vez. Era inútil, mesmo que ele tentasse. Eles não estavam no mesmo nível. Diante da força absoluta, tudo foi em vão. Zhou Wen, onde você está? Esperei por você o dia todo. Wang Lu ligou, sua voz soando bastante irritada. Desculpe, estarei aí em breve. Só então Zhou Wen lembrou que ainda precisava ser lacaio de Wang Lu naquela noite. Ele lavou o rosto apressadamente e saiu do prédio. O que há de errado com você? Você é um homem e está atrasado. Você não é de forma alguma um cavalheiro, disse Wang Lu com raiva. Sinto muito. Foi mal. Zhou Wen sentiu que não havia como se explicar porque realmente havia feito algo errado. Tudo o que ele pôde fazer foi abaixar a cabeça e admitir seu erro. Já que a culpa é sua, você tem que aceitar a punição. Você tem alguma objeção? Wang Lu disse. Não. Zhou Wen balançou a cabeça. Isso foi o que você disse. Você não deve voltar atrás em sua palavra. Wang Lu estreitou os olhos. Além de cometer assassinato, incêndio criminoso e atos imorais, você pode me punir por qualquer coisa. Zhou Wen só poderia aceitar isso. Não é tão sério. Siga-me. Wang Lu sorriu ainda mais, feliz ao conduzir Zhou Wen para fora da escola. Zhou Wen originalmente acreditava que deixar aleatoriamente o Sunset College era um privilégio de pessoas como An Sheng. Mesmo Li Xuan não poderia deixar a escola casualmente, mas Wang Lu facilmente conduziu Zhou Wen para fora. Ainda é bom ser privilegiado. Zhou Wen suspirou interiormente. Já havia um carro esperando do lado de fora da escola. Wang Lu conduziu Zhou Wen até o carro e eles se dirigiram para a maior rua comercial de Luoyang. A Xiuan Crystal Shop de Qin Xiuan também ficava na rua. Wang Lu não foi à loja de cristais. Ela foi a uma loja que vendia todos os tipos de cosméticos e roupas. Zhou Wen não conseguia entender por que Wang Lu estava comprando essas coisas. Sunset College era uma escola parcialmente militarista. De volta ao campus, os alunos só podiam usar uniformes. Os uniformes escolares eram basicamente uniformes militares simples. Além disso, a faculdade não permitia que os alunos se maquiassem. Não havia problema em colocar secretamente uma maquiagem leve, mas se fosse um pouco mais óbvio, o conselho estudantil descobriria e executaria ações disciplinares. Embora Wang Lu fosse uma das elites da faculdade, Zhou Wen não a tinha visto usar maquiagem quando a viu na escola. Ele realmente não sabia para que essas coisas foram compradas. No entanto, Wang Lu ficou muito feliz enquanto passeava pelas várias lojas. Logo, Zhou Wen se tornou um hack humanoide com várias bolsas penduradas sobre seu corpo. Eram todas coisas que Wang Lu havia comprado. Parece bom? Wang Lu saiu do provador e contornou Zhou Wen com um lindo vestido. Ela posou de uma maneira linda ao perguntar a Zhou Wen. Essas roupas não são adequadas para treino ou batalha, certo? Zhou Wen disse enquanto olhava para as várias decorações de tecido penduradas nas roupas. Wang Lu olhou ferozmente para Zhou Wen. Estou feliz e é tudo por minha própria vontade. Isso e isso. Dê-me um da mesma cor. Consequentemente, Zhou Wen tinha muito mais malas com ele.
Embora com seu físico não fosse um problema para ele carregar mais, ele simplesmente não conseguia entender o sentido de comprá-los. As roupas pareciam idênticas, apenas em cores diferentes. Depois de fazer compras por quase 4 horas e fazer 2 refeições suntuosas no meio, Wang Lu finalmente ficou satisfeito. Ela voltou para a escola com bolsas de todos os formatos e tamanhos. Zhou Wen levou os itens para o prédio de Wang Lu e estava prestes a sair quando Wang Lu deteve. Você está indo embora assim? Wang Lu perguntou a Zhou Wen. Eu já não cumpri minha promessa. Zhou Wen olhou para Wang Lu perplexo. A promessa foi cumprida, mas a punição pelo atraso ainda não foi cumprida. Não me diga que quer voltar atrás em sua palavra. Os olhos de Wang Lu estavam cheios de dúvidas sobre o caráter de Zhou Wen. Claro que não. Diga-me como você gostaria de me punir, disse Zhou Wen enquanto estendia as mãos. Na verdade é muito simples. Só comprei os cosméticos olhando a paleta de cores. Não consigo ver os efeitos reais. Ajude-me a experimentá-los, disse Wang Lu com um sorriso atrevido enquanto tirava um batom. Você quer que eu tente isso? Zhou Wen imediatamente arregalou os olhos. Você quer voltar atrás em sua palavra? Os olhos questionadores de Wang Lu tornaram-se mais óbvios. Não. Zhou Wen cerrou os dentes enquanto a palavra parecia ser espremida entre seus dentes. Isso é bom. Sente-se firme. Não se mova. Wang Lu ficou imediatamente encantada ao tirar todos os novos cosméticos que havia comprado e aplicá-los no rosto de Zhou Wen. Zhou Wen ficou sentado imóvel, sentindo-se como se estivesse sobre alfinetes e agulhas. Sempre me irritando. Hoje, vou contar a você o que acontece quando você me irrita. Uma cauda diabólica parecia crescer atrás de Wang Lu. Quando era quase meia-noite, Anjing voltou da sala de dispositivos. Ao passar pelo prédio de Zhou Wen, ela inconscientemente deu uma olhada e viu que não estava aceso. Quando ela estava prestes a voltar para seu prédio, ela ouviu a porta do prédio ao lado dela se abrir. Uma figura saiu. Anjing originalmente não se importou, imaginando que era Wang Lu, mas para sua surpresa, a figura caminhou até o prédio de Zhou Wen e entrou pela porta do pátio. Zhou Wen? Anjing não pôde deixar de ficar surpresa ao ver que era Zhou Wen. Zhou Wen também viu Anjing, mas seu relacionamento com ela nunca foi tão bom. Ele assentiu levemente como forma de saudação antes de abrir a porta e entrar em seu prédio. Apenas alguns resultados para mostrar e ele já é tão descarado. Ele não apenas joga todos os dias, mas também brinca no dormitório de uma garota no meio da noite. Eu realmente me pergunto o que vovô e mamãe veem nele. Anjing sentiu-se extremamente infeliz quando seu bom humor desapareceu instantaneamente. Fim do capítulo. Capítulo 249 Assembleia. Depois de retornar ao seu dormitório, Zhou Wen entrou na masmorra da Gruta do Portão do Dragão e se preparou para lutar pelo Tigre Sortudo. Wang Lu permitiu que Zhou Wen percebesse a magia da estatística sorte. Portanto, ele desejava buscar um Lucky Baby Tiger para aumentar seu status de sorte. Seria mais fácil levar o Lucky Baby Tiger junto com ele se ele quisesse que algum ovo companheiro caísse no futuro. O único problema agora era que Zhou Wen precisava chocar um ovo companheiro épico no estágio lendário. Seria um pouco difícil. Zhou Wen não sabia como Wang Lu conseguiu isso. Ele planejou tentar usar a rápida recuperação da energia primordial do corpo Dao. O tigre estava relativamente fraco para começar, então a quantidade de energia primordial que ele precisava provavelmente seria reduzida. Talvez ele pudesse tentar. Na realidade, o tigre estava em alta demanda, mas não havia ninguém no jogo para competir por ele além de Zhou Wen. Depois que Zhou Wen chegou à caverna Binyang, ele rapidamente encontrou o tigre. Sem outra palavra, ele convocou sua lança soberana e circulou até as costas do tigre com passos fantasmas e o esfaqueou no reto. A reação do tigre não foi lenta. Com um ataque voador, evitou o destino de ter seu reto rasgado. Em troca, sua cauda atacou como um chicote de aço. Zhou Wen já havia estudado isso a fundo.
Ao se esquivar para o lado, ele avançou novamente, apunhalando a cintura fina do tigre. A lança Overlord finalmente acertou a cintura do tigre. Com Ever Victorious mostrando seu efeito, o tigre soltou um grito trágico quando a lança perfurou sua pele. Um buraco de sangue se abriu e sua pelvis foi danificada. Com seus movimentos bastante restritos, Zhou Wen rapidamente finalizou. Esta foi a primeira vez que ele matou uma criatura épica sozinho no jogo. Embora tenha sido o épico mais fraco, deu a Zhou Wen uma sensação de realização. No entanto, era muito improvável que o tigre deixasse cair um novo companheiro. Zhou Wen não esperava que o Lucky Baby Tiger caísse em sua primeira tentativa, ele só poderia tentar de passagem. Não era algo que ele pudesse continuar reaparecendo. Isso acontecia porque havia apenas um tigre no jogo de cada vez, assim como na realidade. Depois que Zhou Wen o matou, ele teve que pingar seu sangue para reaparecer, permitindo que a masmorra da instância do jogo fosse atualizada antes que ele pudesse matar o tigre novamente. Seria um grande desperdício. Zhou Wen mataria o bebê tigre toda vez que ele pingasse sangue para reaparecer. Então, ele iria para outro lugar para procurar ovos companheiros ou explorar novas masmorras. Ele esperou até morrer antes de reaparecer para ter a chance de matar o bebê tigre novamente. Eu me pergunto se há alguma outra besta companheira que possa aumentar minha estatística de sorte. Quando Zhou Wen ficou livre, ele acessou a internet para procurar mais informações. Ele descobriu que o atributo sorte era realmente raro. Embora outras bestas companheiras tivessem efeitos semelhantes, assim como o pequeno tigre, elas eram alvos disputados por muitos. Foi difícil obtê-los. Além do bebê tigre, as outras bestas companheiras conhecidas com status de sorte eram criaturas épicas extremamente poderosas. Sua força de combate era muitas vezes mais forte que a do Lucky Baby Tiger. Ao verificar as informações, Zhou Wen também viu outra besta companheira com a estatística de sorte oposta. Nasceu com azar ou, em outras palavras, cheio de infortúnios. Um dos mais famosos do Distrito Leste foi Tai Sui. Se alguém tivesse essa besta companheira, não só seria o caso de não ter sorte com os drops, mas até comprar um pacote de macarrão instantâneo viria sem nenhum pacote de tempero. Entrar em uma zona dimensional definitivamente resultaria em problemas. Era um animal de estimação essencial se alguém quisesse desejar a morte. O último especialista épico que obteve Tai Sui originalmente acreditava ter obtido uma poderosa besta companheira. Ele até compartilhou as informações que obteve em seus momentos WeChat para exibi-las, mas acabou morrendo em uma zona dimensional no dia seguinte. Quem diabos chocaria uma besta companheira? Zhou Wen leu atentamente a descrição de Tai Sui e lembrou-se de sua aparência. Seria realmente problemático se ele acidentalmente chocasse no futuro. Quando eles estavam prestes a continuar a triturar masmorras de instância, a escola enviou um aviso a todos os alunos, solicitando que se reunissem no campo. Não se sabia o que havia acontecido. Ao chegar ao campo, viu Wang Fei e seus colegas já alinhados. Li Xuan estava acenado para ele. Zhou Wen se aproximou apressadamente e ficou atrás de Li Xuan enquanto perguntava: Li Xuan, o que aconteceu na escola? Por que todos os alunos estão reunidos de repente? Tais situações eram raras no Sunset College. Centrava-se mais na educação pragmática, por isso era raro organizar qualquer assembleia estudantil. Não tenho ideia. Eu estava dormindo profundamente quando fui acordado por uma mensagem. Também não sei o que aconteceu, disse Li Xuan enquanto estendia as mãos. Logo, todos os professores e alunos se reuniram. Zhou Wen achou estranho que houvesse fileiras pares de soldados no campo. Embora houvesse tropas estacionadas no campus, elas apenas guardavam a entrada da escola ou locais especiais como as entradas das zonas dimensionais. Eles raramente interagiam com os alunos. Mesmo assim, os soldados participavam da assembleia estudantil realizada pelo colégio. Além disso, os uniformes dos soldados pareciam diferentes daqueles dos soldados comuns, parecia que eles não eram os soldados habituais do colégio.
Depois que o vice-reitor administrativo subiu ao palco para dizer algumas palavras, Zhou En e o resto dos estudantes perceberam que a assembleia estudantil era para elogiar os estudantes que contribuíram quando o Sky Spider causou estragos. Zhou En não prestou muita atenção a isso porque ele, Hui Haifeng e Zhong Zia não haviam informado seus nomes. A escola não os incluía, então mesmo as recompensas não tinham nada a ver com eles. Não que Zhou En e companhia não estivessem dispostos a aceitar as recompensas, mas originalmente acreditavam que os créditos dados não eram muitos. O trio não era gente sem créditos, então tiveram preguiça de denunciar. Quando chegasse a hora, os militares teriam que verificar isso e seria extremamente problemático. Como Zhong Zia e Hui Haifeng acharam isso problemático e Zhou En não tinha nenhum desejo forte por créditos, os três não se preocuparam em reportar. Se ele soubesse que haveria recompensas materiais reais, Zhou En teria relatado seu nome de qualquer maneira. Mas agora era tarde demais para arrependimentos. Enquanto Zhou En pensava sobre isso, ele viu alguns oficiais militares chegarem ao campo. Eles estavam sendo escoltados por soldados. O vice-reitor administrativo e a alta direção da escola levantaram-se apressadamente para recebê-los, convidando o dirigente para o assento principal. Uau, é o supervisor An. Ele é tão lindo. Estou na escola há 3 anos, mas esta é a primeira vez que vejo o supervisor pessoalmente. Ele é ainda mais valente e imponente do que as lendas. Não é nada para ficar animado. Nós, moradores de Luoyang, frequentemente o vemos. Instantaneamente, houve uma comoção entre os estudantes. An Tianzu era como um deus da guerra em Luoyang. Muitos dos estudantes acreditavam que ele era um alvo e um ídolo a ser almejado no cultivo. Na verdade, grande parte do motivo pelo qual muitos alunos excelentes escolheram o Sunset College foi porque era a escola da família An e An Tianzu também havia se formado aqui. Zhou En não sentiu nada de especial ao ver An Tianzu. Ele o tratou como um transeunte. Tianzu tinha sentidos aguçados. Mesmo entre os milhares de estudantes, ele imediatamente sentiu a posição de Zhou En. No entanto, ele nem olhou para ele, como se Zhou En não existisse em seus livros. An Sheng acenou com a cabeça para Zhou En com um sorriso, mas o sorriso parecia ter um significado mais profundo. Fim do capítulo. Capítulo 250. Somos homenageados por eles. O processo de montagem foi muito simples. Não havia muitos figurões falando. Apenas An Tianzu falou algumas palavras. Embora ele não tenha falado muito, seu vigor deixou muitos alunos fervendo de entusiasmo. Eles desejavam poder ingressar no exército e lutar para proteger sua terra natal. Muitas garotas ainda tiveram vontade de seguir An Tianzu para a batalha no campo de batalha, mesmo que morressem por ele. Até Zhou En teve que admitir que An Tianzu era o tipo de pessoa que nasceu com o carisma de um líder. Se outra pessoa dissesse as mesmas palavras, isso só pareceria estranho e pretensioso. No entanto, a entrega de An Tianzu foi contagiosa. Ele tinha um charme convincente, mas Zhou En achou estranho de qualquer maneira. Em seguida, foi a cerimônia de premiação dos estudantes que ajudaram o exército. Todos eles foram nomeados e convidados ao palco para receber seus prêmios e honras militares. Zhou En ouviu por um bom tempo, mas não ouviu seu nome. Não foi inesperado. An Tianzu estava de bom humor hoje. Embora ele tivesse enfrentado muitos problemas recentemente, ele estava com um humor melhor depois de ver tantos alunos excelentes no Sunset College. Essas pessoas iriam imbuir o exército com sangue fresco no futuro. An Tianzu aguardava a vez dos 3 alunos mais destacados e estava preparado para decorá-los pessoalmente com as medalhas. Supervisor, as recompensas para os outros alunos foram distribuídas. Restam apenas os 3 alunos com contribuições pendentes. Quer anunciá-los pessoalmente? An Sheng veio até An Tianzu e entregou-lhe um roteiro. Tudo bem. An Tianzu recebeu o roteiro e levantou-se da cadeira antes de subir ao palco. Esta foi uma oportunidade muito boa para promover os militares.
An Tianzhu esperava que mais estudantes estivessem inclinados a ingressar no exército no futuro. Esta foi uma das razões pelas quais ele veio pessoalmente entregar os prêmios. Estou muito aliviado por haver tantos alunos excelentes em minha alma mater. Enquanto os alunos de outras faculdades ainda estudam muito, você já cresceu e se tornou uma pedra angular da liga, usando seus corpos para criar uma parede de aço para nossos irmãos, pais e idosos. Vocês não decepcionaram o nome de Sunset College. An Tianzhu leu o roteiro escrito por An Sheng e achou um tanto estranho. Não parecia ser seu estilo normal. Este sujeito está preguiçosamente novamente. Ele deve ter conseguido um subordinado para escrever. Com esse pensamento em mente, An Tianzhu deu uma olhada no roteiro antes de continuar. Ele tinha memória fotográfica. Apenas um olhar foi suficiente para ele memorizar todo o conteúdo do pedaço de papel em sua cabeça. Não havia necessidade de ele continuar lendo o roteiro. Entre alunos excelentes como você, 3 de vocês me deixaram orgulhoso. Eles não têm medo da morte, nem do perigo, inúmeros cidadãos. Eles usaram ações para provar sua excelência e, como homem, estou feliz que o Sunset College tenha esses alunos. Também estou orgulhoso de que existam homens assim entre a humanidade, um futuro brilhante e glorioso. An Tianzhu estava quase terminando de ler o conteúdo da primeira página, então ele virou para a segunda página e deu outra olhada. O conteúdo da segunda página era muito simples. Havia apenas 3 nomes. An Tianzhu continuou: deixe-me convidar esses 3 excelentes alunos para subir ao palco. Quero decorá-los pessoalmente com uma medalha. Todos, por favor, lembrem-se de seus nomes. Todos nós devemos estar orgulhosos deles. Esses 3 alunos são Hui Haifeng, Zhong Zia, Zhou Wen. Quando ele disse o sobrenome, os olhos de An Tianzhu olharam para An Sheng como se ele estivesse atirando punhais nele com uma intenção de matar extremamente feroz. Se olhares pudessem matar, An Sheng teria sido despedaçado. No entanto, An Sheng abaixou a cabeça como se não tivesse visto nada enquanto se concentrava em fazer anotações. Quando Zhou Wen ouviu seu nome, ficou um pouco surpreso antes que sua expressão se tornasse extremamente estranha. As palavras que acabaram de ser ditas o deixaram se sentindo um pouco estranho. Além disso, veio da boca de An Tianzhu, fazendo-o achar ainda mais estranho. An Jing ficou surpresa ao ouvir o nome de Zhou Wen. Ela não conseguia acreditar que An Tianzhu usaria tais palavras para descrever Zhou Wen, muito menos acreditar que ele fosse um dos 3. A pessoa que o supervisor mencionou era realmente Zhou Wen. Poderia ser alguém com o mesmo nome. Não foi apenas An Jing que não acreditou, até mesmo Wang Fei achou inacreditável. Ela não tinha como conectar o egoísta e indiferente Zhou Wen, que estava absorto em jogos, com o excelente aluno mencionado por An Tianzhu. No entanto, Wang Fei logo percebeu que a escola só tinha um aluno chamado Zhou Wen, então era impossível que fosse outra pessoa que tivesse o mesmo nome. Por que você ainda está parado aí atordoado? Apresse-se e suba ao palco para aceitar a medalha. Esta é uma medalha, não algo sem sentido como um certificado de recomendação. Além disso, é entregue pessoalmente pelo supervisor An. Estou com tanta inveja. Se eu obtivesse tal honra, poderia me gabar disso por 3 anos, Li Xuan disse enquanto cutucava o atordoado Zhou Wen. Zhou Wen hesitou por um momento. Ele não queria ter nenhuma interação com An Tianzhu. Além disso, com o passado deles, ele se sentia desconfortável em ficar na frente de An Tianzhu e deixá-lo decorá-lo com uma medalha. O que você está esperando? Wang Fei se aproximou e deu uma cutucada em Zhou Wen. Ela se sentiu gratificada por ter levado Zhou Wen até Wang Mingyuan. Não muito tempo depois, Zhou Wen tornou-se muito responsável e confiável. Embora ela achasse isso um pouco irreal, esse era seu desejo inicial para Zhou Wen, subir ao palco para receber uma medalha. Foi também uma forma de afirmação dos seus métodos educativos. Isso a deixou se sentindo honrada. Vendo que Hui Haifeng e Zhong Zia já estavam no palco e como todos olhavam para ele, Zhou Wen não teve escolha a não ser subir ao pódio.
Ansheng se aproximou com uma bandeja na mão. Tianzhu ajudou inexpressivamente Hui Haifeng e Zongzi a usar as medalhas antes de recompensar cada um deles com um ovo companheiro. Quando chegou a vez de Zhou Wen, Tianzhu se aproximou com uma expressão inexpressiva. Seus olhos encontraram os de Zhou Wen por um segundo antes de se repelirem como imãs da mesma polaridade. Seus olhos subconscientemente dispararam para o lado. Tianzhu instantaneamente voltou ao normal enquanto colocava inexpressivamente a medalha de Zhou Wen. No entanto, suas ações foram claramente muito mais rápidas do que quando condecorou Hui Haifeng e Zongzi. Vamos aplaudir Hui Haifeng, Zongzi e Zhou Wen por seu fervor, bravura e responsabilidade, disse Ansheng. Os aplausos abaixo do palco explodiram como um trovão. Zhou Wen e Tianzhu se sentiram desconfortáveis em ficarem juntos e suas expressões eram extremamente rígidas. Ansheng tirou uma foto dos dois e registrou esse momento. Depois que Zhou Wen deixou o local, ele imediatamente tirou a medalha e a jogou no espaço do caos. Então, ele sentiu um desconforto no peito ao dar um tapinha, como se estivesse afastando alguma coisa. Tianzhu entrou no carro e tirou as luvas brancas, jogando-as em Ansheng. Com uma expressão fria, ele disse: dirija. Fim do capítulo. A joia não pode ser polida sem atrito, nem o homem aperfeiçoado sem provações. Confúcio.